Olá, saudações! Nesta quarta unidade do curso, nós vamos iniciar o estudo da linguagem Assembly do 8051. Mas antes, porém, vamos falar um pouquinho sobre a organização da memória de dados, e fazer uma breve abordagem sobre os registradores, e sobre o conjunto de instruções deste microcontrolador. Primeiramente, vamos relembrar a arquitetura básica do nosso querido 8051. Temos aqui um diagrama simplificado que apresenta os principais elementos desse sistema. Observe que temos duas memórias integradas no microcontrolador. A primeira é a memória de programa, denominada ROM, que é a sigla da expressão inglesa que significa memória somente de leitura. E a segunda é a memória de dados, chamada RAM, que também é uma sigla inglesa, que significa memória de acesso aleatório. Antes de entrarmos no assunto sobre a organização da memória de dados, vamos falar um pouquinho sobre a memória de programa, a memória ROM. Como vimos, ela é uma memória apenas de leitura, ou seja, após a gravação do programa, ela permite apenas o acesso para que o sistema leia as instruções desse programa. Ela possui 4 KB, mas existe a possibilidade de expandi-la para 64 KB, caso seja necessário, com o uso de uma memória externa. Nesse caso, podemos adotar uma das seguintes estratégias: usar as memórias interna e externa juntas, ou usar apenas a memória externa. Para utilizarmos a memória interna juntamente com a expansão externa, o pino EA, External Access, deve ser desativado, ou seja, colocado em nível lógico alto. O pino PSN, Program Store Enable, funcionará como um seletor. Se for ativado com nível lógico baixo, ele apontará para a memória externa, e se for desativado com nível lógico alto, ele apontará para a memória interna. Para utilizarmos somente a memória externa, os pinos EA e PSN devem ser ativados, ou seja, levados ao nível lógico baixo. Dessa forma, a memória ROM interna não será acessada, ficando disponível todo o espaço da ROM externa, até 64 KB. E aqui nós temos a memória de dados, memória RAM, que é a sigla da expressão inglesa, Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. Essa memória interna de dados possui 256 bytes, dividida em dois blocos de 128 bytes cada. O primeiro bloco é reservado para o uso geral e para a pilha de dados, e o segundo bloco é reservado para o armazenamento de registradores especiais. A memória RAM também pode ser expandida para mais 64 KB por meio de uma memória externa. Dessa forma, as duas memórias, interna e externa, podem ser utilizadas normalmente, e o acesso a elas é feito por meio de instruções específicas, conforme estes exemplos. Suponha que eu queira gravar o valor contido no registrador A, na posição 1F hexadecimal, da memória interna. Nesse caso, basta usar a instrução MOV, indicando o endereço 1FH, uma vírgula, e o valor que será gravado, que no caso é o valor contido no registrador A. Agora, suponha que eu queira gravar o conteúdo do registrador A, na posição 200 hexadecimal da memória externa. Nesse caso eu preciso escrever duas instruções. A primeira é para copiar o endereço 200H para o registrador DPTR, que é um registrador especial de 16 bits. E a segunda instrução é para copiar o valor do registrador A para o endereço da memória externa apontado pelo registrador DPTR. Observe que para gravar na memória externa, nós devemos aplicar a instrução MOVX. A letra X indica justamente a memória externa. Não se preocupe se você tiver alguma dúvida sobre essas instruções. Eu adiantei o assunto, somente para mostrar as diferenças entre os acessos às memórias interna e externa. Os conceitos sobre registradores e instruções serão abordados mais adiante. Vamos agora focar na memória RAM interna, que é a memória que usaremos neste curso. A parte baixa dessa memória, que corresponde aos endereços de 0 a 127, ou de 0 a 7F em notação hexadecimal, está dividida em regiões que incluem 4 bancos de 8 bytes cada, para armazenamento de registradores: Banco 0, Banco 1, Banco 2 e Banco 3.
Existe uma área de 16 bytes, que ocupa os endereços de 32 a 47, ou 20 a 2F em hexadecimal, onde os bits podem ser individualmente endereçados pela CPU. Existe ainda, nos endereços de 48 a 127, ou 30 a 7F em hexadecimal, uma área que somente pode ser endereçada por byte. Em relação aos bancos de memória, que ocupam os endereços de 0 a 31, ou de 0 a 1F, em hexadecimal, o acesso pode ser feito de duas formas diferentes. Acesso direto, onde usamos o número do endereço para ler ou gravar o conteúdo da posição. Por exemplo, se eu quiser copiar o conteúdo que está armazenado na posição 15 para o registrador A, basta usar a instrução MOV, indicando o registrador A como destino, e o endereço 15 como origem. Se você preferir, pode também usar o endereço na notação hexadecimal. Basta informar o valor 0F, que corresponde ao número 15 decimal. Mas não esqueça de colocar a letra H à direita, ela indica que o número está representado em notação hexadecimal. A segunda forma de acesso é o acesso por registrador. Neste método, ao invés de usarmos o número da posição de memória, nós usamos o nome do registrador correspondente. Por exemplo, para copiarmos o conteúdo da posição 15 para o registrador A, nós usamos o nome do registrador correspondente a essa posição, que é o R7. Basta aplicarmos a instrução MOV, indicando o destino A e a origem R7. Mas note que temos aqui um grande problema. Observe que os nomes dos registradores, de R0 a R7, se repetem nos 4 bancos. Dessa forma, como podemos indicar que este R7 pertence ao banco número 1? Bom, o 8051 possui um registrador especial chamado PSW, que é a sigla da expressão inglesa, Program Status Word. Veja que esta tabela é um recorte do datasheet do 8051, que mostra justamente a estrutura desse registrador. O PSW é um registrador de 8 bits. O bit 0, que fica à direita, é o bit menos significativo, e o bit 7, que fica à esquerda, é o bit mais significativo. Todos esses bits, com exceção do bit 1, que é reservado, são sinalizadores que têm uma função específica, como podem ver nesta tabela. Os que nos interessam neste momento são os bits 3 e 4. Esses 2 bits são na realidade os seletores do banco de registradores com o qual queremos trabalhar. O bit 3, chamado de RS0, representa o dígito binário menos significativo do banco que queremos apontar, e o bit 4, chamado de RS1, representa o bit mais significativo do banco. Por exemplo, se quisermos apontar para o banco 0, devemos atribuir o valor 0 para esses 2 bits. Se quisermos apontar para o banco 1, devemos atribuir o valor 1 para o RS0 e valor 0 para o RS1. Se desejarmos apontar para o banco 2, devemos atribuir valor 0 para o RS0 e valor 1 para o RS1. E se quisermos apontar para o banco 3, devemos atribuir valor 1 para esses 2 bits. Observe que essas informações são destacadas aqui no rodapé do datasheet. E voltando para o nosso problema, podemos concluir que para indicar o número do banco deste registrador R7, devemos primeiramente atribuir o valor 1 para o RS0 e o valor 0 para o RS1. Dessa forma estaremos apontando para o banco 1. Em Assembly, devemos usar a instrução setB para setar o bit RS0, ou seja, para atribuir a ele o valor 1. E a instrução CLR, para limpar o RS1. CLR é uma contração de Clear, limpar, em inglês. E assim, o microcontrolador saberá que este R7 pertence ao banco 1. Vamos falar agora sobre os registradores especiais. Como vimos, os registradores especiais ocupam o bloco mais alto da memória RAM, que vai do endereço 128 a 255. Como existem somente 21 registradores especiais, eles são distribuídos de forma espaçada, dentro dos 128 bytes do bloco. Observe que os registradores P0
SP, DPL e DPH ocupam as primeiras posições do bloco, endereços 128 a 131. Depois tem um salto para o endereço 135, onde está alocado um outro grupo. Depois, um salto para o endereço 144, onde temos o registrador P1, e assim por diante, de acordo com esta tabela. Vamos agora conhecer esses registradores, começando com aquele que ocupa a posição mais baixa do bloco, o registrador P0. Ele é um registrador de 8 bits, que contém o valor presente nos pinos do porte 0. SP. Este registrador, que também é de 8 bits, é utilizado como ponteiro de pilha. Ele contém o endereço do topo da pilha de dados. DPL e DPH são dois registradores de 8 bits, que compõem o registrador DPTR, que é aquele registrador utilizado como ponteiro de acesso à memória de dados externa, como vimos nos exemplos anteriores. Na realidade, o DPL contém o byte menos significativo do endereço a ser acessado, e o DPH contém o byte mais significativo. PCON, registrador que controla os modos de economia de energia do 8051. TCON, usado para configurar e controlar os temporizadores contadores, TC0 e TC1. TMOD, usado para definir o modo de operação dos temporizadores contadores, TC0 e TC1. TL0, TL1, TH0 e TH1 são registradores de 8 bits, que contêm os valores das contagens dos temporizadores contadores 0 e 1. P1, registrador de 8 bits que contém o valor presente nos pinos do porte 1. SCON, registrador também de 8 bits, que controla o modo de operação da interface de comunicação serial. SBUF, registrador duplo de 8 bits que contém o valor transmitido e o valor recebido através da interface serial. P2, registrador de 8 bits que contém o valor presente nos pinos do porte 2. IE, registrador usado para habilitar ou desabilitar as interrupções do microcontrolador. Também possui 8 bits. P3, registrador de 8 bits que contém o valor presente nos pinos do porte 3. IP, registrador que determina o nível de prioridade, alto ou baixo, das interrupções do microcontrolador. PSW, esse registrador contém sinalizadores que são usados pela unidade lógica e aritmética, assim como sinalizadores para apontamento dos bancos de memória. Nós já tivemos a oportunidade de usá-lo nos exemplos anteriores, quando abordamos os tipos de acesso direto e indireto. Registrador A. Esse registrador de 8 bits é o chamado acumulador. É usado nas operações lógicas e aritméticas. Lembre-se de que nos exemplos citados anteriormente, nós já utilizamos ele. E finalmente, registrador B, que também é um registrador de 8 bits, utilizado em operações de divisão e multiplicação. Pode ainda ser utilizado como um registrador de uso geral. Muito bem, vamos agora estudar o conjunto de instruções do 8051. Primeiramente, vamos relembrar como é o processo de escrita de um programa. O processo de escrever um programa para o microcontrolador consiste principalmente em fornecer instruções em uma determinada ordem, para que uma tarefa específica seja realizada. Por exemplo, para fazer um LED ser acionado mediante o pressionamento de um botão, eu devo escrever uma instrução para que o microcontrolador verifique o estado do botão, e de acordo com esse estado, ele deve executar uma instrução para atuar sobre o LED. Se o botão estiver pressionado, o LED deve acender. Caso contrário, o LED deve ser desligado. Em Assembly, essas instruções são escritas desta forma. Iniciamos um loop com um rótulo, início. Em seguida, usamos a instrução JNB, que significa Jump If Not Bit, para testar o estado do pino P30, que é onde está conectado o botão. Se o botão estiver pressionado, o valor desse pino será 0, então, o fluxo do programa será desviado para o rótulo Acende. Caso contrário, ou seja, se o botão não estiver pressionado, o valor do pino P30 será 1. Dessa forma, não haverá desvio para o rótulo Acende, e a instrução setB P10 será executada, fazendo com que o LED apague. E aqui embaixo, devemos indicar o rótulo Acende,
que é o ponto do programa para onde o fluxo será desviado quando o botão estiver pressionado. A instrução CLR colocará o pino P10 em nível lógico baixo, fazendo com que o LED acenda. A instrução LJMP, que significa Long Jump, promove um desvio para o ponto indicado pelo rótulo início, e assim o processo será repetido dentro de um loop sem fim. Observe que neste pequeno programa, nós empregamos 4 instruções diferentes. JNB, que é a sigla da expressão Jump If Not Bit, que traduzida significa pule se não for bit, ou seja, é uma instrução de desvio condicional que verifica se um determinado bit é igual a 0. Observe que neste exemplo, o bit verificado é o bit 0 do porte 3. Caso o bit seja realmente igual a 0, a instrução promove um desvio do fluxo para um ponto definido por um rótulo, que aqui demos o nome de acende. A outra instrução, setB, coloca um determinado bit em nível lógico alto, ou seja, atribui o valor 1 para esse bit. Neste nosso exemplo, o bit 0 do porte 1 será levado ao nível lógico alto. A instrução LJMP, que é uma contração da expressão inglesa long jump, ou salto longo em português, promove um desvio incondicional para um ponto do programa definido por um rótulo, que neste exemplo é início. E a instrução CLR, que é uma contração de clear, ou limpar, coloca um determinado bit em nível lógico baixo, ou seja, atribui o valor 0 a esse bit. Neste nosso exemplo, o bit 0 do porte 1 será colocado em nível lógico baixo. Observe que a primeira parte de cada uma dessas linhas é uma sigla ou contração de uma expressão que representa a instrução. Essas siglas ou contrações são chamadas de mnemônicos. E os elementos que aparecem à direita dos mnemônicos são os operandos. São rótulos, registradores, bits ou valores, que serão usados pela instrução ou afetados pela ação dessa instrução. Todos os microcontroladores compatíveis com 8051 possuem um total de 255 instruções. À primeira vista essa quantidade pode ser assustadora, no entanto, não é assim tão assustadora como parece. Muitas instruções são consideradas diferentes, embora realizem a mesma operação. Na realidade, existem apenas 111 comandos verdadeiramente diferentes. Por exemplo, as instruções DEC R0, DEC R1, DEC R2, até DEC R7, são instruções consideradas diferentes, porém, elas realizam a mesma operação, o decremento de um registrador específico. Sendo assim, o número de instruções verdadeiramente diferentes é muito menor que os 255. Temos aqui uma tabela que mostra as instruções básicas que devemos aprender. A primeira categoria nesta tabela engloba as instruções de transferência de dados, que são aquelas que promovem a cópia, ou a transferência de dados, de uma posição de memória para outra, ou de um registrador para outro. Temos aqui neste outro grupo, as instruções aritméticas. São aquelas utilizadas em operações matemáticas de soma, subtração, incremento, decremento, multiplicação e divisão. O próximo grupo engloba as instruções lógicas, que são aquelas que realizam as operações lógicas básicas, como AND, OR exclusivo e complemento, além das operações de rotação e troca. Este outro grupo engloba as instruções booleanas. São instruções que também realizam operações lógicas, porém, atuando sobre bits individuais. Observe, por exemplo, que a instrução ANL, que realiza a operação lógica AND, aparece aqui neste grupo e também no grupo de instruções lógicas. Apesar da grafia ser a mesma, elas atuam sobre operandos diferentes. Aqui no grupo booleano o operando é um bit, e no grupo lógico, o operando é um byte. Também estão presentes neste grupo as instruções que permitem setar ou zerar bits, como o setB e o CLR. Além das instruções de desvio condicional, que testam valores de bits para promover desvios para determinados pontos do programa. E por fim, temos o grupo que engloba as instruções de desvios de fluxo, também chamadas de instruções de ramificação do programa. São instruções de desvios condicionais e desvios incondicionais. As condicionais promovem um desvio de acordo com o valor de um determinado operando.
Por exemplo, a instrução JZ desvia o fluxo somente se o registrador A estiver zerado, e a instrução JNZ desvia o fluxo somente se esse registrador for diferente de zero. Por outro lado, as instruções de desvios incondicionais realizam um desvio do fluxo de execução independentemente de qualquer condição, como é o caso da instrução LJMP, por exemplo. Também estão incluídas neste grupo as instruções de chamadas de subrrotinas, como a LCall e a call. Existe ainda a instrução NOP, que significa No Operation, ou seja, é uma instrução que não realiza nenhuma operação. Ela simplesmente consome tempo, mas é bastante útil em rotinas de temporização. E assim, nós agora conhecemos o conjunto básico de instruções do nosso microcontrolador. Vimos de uma forma bastante resumida, mas a intenção não é detalhar essas instruções neste momento, isso não seria nada produtivo. Mas não fiquem tristes, eu deixei aqui na descrição um link para vocês baixarem a tabela completa de instruções do 8051, além de uma tabela resumida com alguns exemplos de aplicação. Essas tabelas vão servir como material de consultas para as nossas atividades durante o curso. Veremos os detalhes dessas instruções no momento oportuno, quando elas forem aplicadas aos nossos projetos. Então, meus caros amigos, por hora ficamos por aqui. Na próxima unidade, continuaremos com o estudo da linguagem Assembly, mas dessa vez, colocando em prática todo o conhecimento teórico abordado. Um grande abraço a todos, e até a próxima!